Boa noite, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Borges e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ideias, algumas reflexões sobre a melhor maneira da gente passar esse período dessa pandemia, esse período de necessidade de isolamento social com as crianças dentro de casa. Como é que a gente lida com isso? Como é que vocês estão lidando com esse desafio? Além das nossas preocupações naturais com o trabalho, com a situação social, econômica, com os nossos trabalhos doutrinários, nós também temos essa preocupação com as nossas crianças dentro de casa, fora da rotina, numa rotina diferente, nova, junto conosco. Então, nós temos aprendido que o Evangelho nos dá sempre uma orientação para todos os problemas. E nós pensamos que o Evangelho nos dá também para essa questão um norte. Nós lembramos muito daquela passagem em que Jesus está curando e ensinando, e algumas pessoas querem levar crianças para Jesus abençoar, e os discípulos os impedem. O que Jesus diz? Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais. E ainda, Jesus acrescenta, em verdade vos digo que aquele que não se fizer como menino, não terá o reino dos céus. Esses dois versículos, essas duas chamadas importantes de Jesus, nos fazem refletir sobre alguns aspectos em torno da situação de nós com crianças em casa. Num primeiro momento, eu fiquei pensando como é que nós, muitas vezes, temos estado envolvidos no nosso mundo adulto, tão preocupados, tão ansiosos, tão cheios de incertezas, e ocupamos a nossa mente com essa ansiedade, e muitas vezes parece incômodo para nós a presença e a solicitação das crianças com as suas brincadeiras, com as suas coisas que, num primeiro olhar, no dia a dia, nos parecem sem importância. Mas aí, ouvindo a fala de Jesus, a gente percebe que Jesus não se incomodou de maneira alguma com as crianças. Jesus estava fazendo talvez a tarefa mais séria que já foi realizada no planeta, a tarefa de esclarecer-nos acerca das leis divinas. E na seriedade dessa tarefa, num ambiente inóspito, num ambiente de perseguição, num ambiente de pouca liberdade dos judeus, mas ainda de perseguição a todos aqueles que feriam as próprias leis judaicas, ou pressupostamente feriam, como Jesus era tido como um aventureiro, como um perigo, como um rebelde. Em meio a esse clima todo que não era tranquilo, Jesus estava realizando a sua tarefa importantíssima de esclarecer os nossos corações. E ele não se incomodou com as crianças. Imaginem a cena, crianças gritando, brincando, crianças gargalhando, crianças que não param quietas. E Jesus falando de coisas transcendentes, coisas divinas. Jesus não se incomodou. Por que será? Jesus não se incomodou porque ele conhece o valor da infância. E o que eu estou pensando para nos dar algum norte, alguma orientação na nossa lida com as crianças é nós resgatarmos esse valor da infância. Não só a infância para as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, os sobrinhos que estão conosco em casa, mas o valor da infância para nós. Eu percebo que esse é um momento de muita reflexão. Nós temos pensado sobre muitas coisas, não temos? Eu sei que nós temos refletido sobre muitos aspectos da nossa vida, das nossas relações, os nossos hábitos, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de lembrar da nossa infância. Quer a nossa infância tenha sido mais feliz ou com muitas dificuldades,
eu tenho certeza que todos nós guardamos momentos muito especiais em que a infância foi vivida plenamente, mesmo que sejam pequenos momentos, em meio a muitas turbulências. São aqueles momentos em que o espírito se sente livre e protegido. Então ele brinca criando um mundo à parte, mas não é só um mundo imaginário. É um mundo em que muitas vezes a criança está em conexão com seus amigos espirituais. E ela cria, às vezes, cenários para protegê-la das dificuldades. Pensando em nós, que oportunidade maravilhosa é esta de nós estarmos com as nossas crianças em casa, tendo que lidar com elas o tempo inteiro, já que a escola não lida mais com as crianças durante meio período, pelo menos. Já que outros não podem mais nos auxiliar, como avós que às vezes nos auxiliavam, tios, primos que trocam de casa, nós mesmos temos que lidar com as nossas crianças 24 horas por dia. Que chance maravilhosa de nós voltarmos para a nossa própria infância. Então, a dica que eu dou hoje, que eu estou também tentando desenvolver, é muitas vezes olhar a solicitação da criança, a brincadeira da criança, como uma oportunidade para nós. Uma oportunidade para nós voltarmos a essa infância. Brincarmos com elas, compreendermos quais são as brincadeiras que elas gostam, contarmos para elas como nós brincávamos e tentar reproduzir essas brincadeiras, contar para as crianças histórias, casos de quando nós éramos crianças. Talvez assim nós nos façamos como esses meninos que Jesus fala. Jesus, além de chamar para si as crianças, nos convida a todos a sermos como meninos. Existem muitos aspectos para a gente trabalhar nessa passagem, mas num aspecto bem simples e importante, nós acreditamos que retornar à infância é ver a vida com otimismo, ver a vida com alegria genuína. É também contentar-se com pouco, pequenos momentos simples, de compartilhamento, de trocas, de aconchego. Esses pequenos momentos que trazem uma pureza para o nosso dia a dia, trazem uma leveza para os nossos problemas, são uma maneira de nós exercitarmos, dentre as muitas coisas que ser como menino significa, nós começarmos a exercitar algumas delas. Então, vamos olhar para a solicitação das nossas crianças, querendo brincar o tempo todo, querendo ficar conosco o tempo todo, como uma oportunidade de nós mesmos voltarmos à infância. Então, a gente não tem muito espaço dentro de casa. Vamos lembrar das nossas brincadeiras. Muitos de nós não tinham também muitos espaços dentro de casa. Às vezes tínhamos espaço na rua, os mais velhos que brincaram na rua, mas não tínhamos muitos recursos. Então vamos lembrar de como que a gente brincava com poucos recursos e vamos contar às crianças e fazer com elas. Nós estaremos acalmando o nosso coração, nós estaremos voltando a sorrir, a gargalhar com elas, a dar leveza para o nosso coração, que é um elemento necessário para que nós voltemos às nossas ocupações, ao nosso trabalho, que muitas vezes está sendo feito de casa, aos nossos programas de aprendizado, aos nossos afazeres domésticos. Então, as crianças são um tesouro para nós nessa oportunidade. Outra coisa que é muito gostoso e que nos ajuda a entrar de novo nesse clima infantil são as histórias. Se a gente ainda não está muito à vontade para brincar tanto, peguemos um livrinho. Se a gente não tem livrinhos muitos em casa, a gente consegue tudo na internet hoje. Muitos livros infantis. Vamos pegar um livro infantil e ler com as crianças, simplesmente assim. Não precisa de técnica de contação de história, não precisa de ritmo. As crianças adoram, até as crianças maiores, eu digo aqui pelas crianças daqui de casa, que desde pequena tem esse hábito, porque eu adoro histórias.
Então, se a gente ainda não está muito solto para brincar, vamos ler uma história infantil com elas, porque aí a gente vai entrando nesse clima devagar. Então, vamos, através das histórias, entrando nesse modo leve, puro, confiante das crianças. Então, eu sugiro que nós observemos as solicitações e brincadeiras das crianças com mais seriedade, no sentido de que nós dediquemos tempo a isso. Com certeza, as crianças que têm os pais atentos, os tios e os avós atentos a esse momento, vão sair dessa experiência crianças fortalecidas, crianças amadurecidas emocionalmente, crianças supridas desse alimento de afeto, de contato, de carinho, com simples atos, como contar uma história, fazer uma cabana de lençol, comer num lugar diferente dentro da casa, montar uma mesa na sala, com um joguinho americano na sala, estender um lençol num outro lugar para fazer um piquenique dentro de casa, lembrar das nossas brincadeiras preferidas e, se a gente não puder realizá-las, contar sobre elas. A criança se transporta e o que é melhor? Nós também. Nós nos transportamos quando a gente vivencia isso. E nós estamos precisando da alegria da infância, da pureza da infância, da força que o espírito adquire no momento da infância, que é aquele momento de abertura para o mundo, para o novo, de confiança nos novos tempos. Então, pessoal, a minha sugestão para hoje é essa. Eu tenho certeza que enquanto nós vivenciarmos as brincadeiras, quaisquer que sejam elas, como se nós mesmos estivéssemos aproveitando, lembrando de quando a gente era criança, nós vamos ter ganhos maravilhosos. Então, só para a gente enumerar algumas brincadeiras, vocês vão poder falar de muitas outras. Elástico, montar cabana com lençol, brincar com lanterna no escuro, fazer teatro de sombra na parede com uma lanterna ou uma vela, montar piquenique em lugares diferentes, fazer receitas com as crianças, é uma oportunidade de brincar, fazer um bolo, chamar para fazer um arroz para as crianças, isso pode ser algo novo. Brincar com as crianças de esconder dentro de casa, criar brincadeiras com as crianças, experimentar com elas novos materiais, montar sucatas, brincar com as crianças de telefone sem fio, brincar com as crianças de mímica, brincar com as crianças de forca. Gente, é um número incontável de opções. Mas o mais importante é que nós consigamos curtir esses momentos e nos conectar com nossos filhos, netos e sobrinhos de uma outra maneira. Eu tenho certeza de que uma maneira mais profunda, e essa experiência vai ficar para sempre na mente das crianças e na nossa mente e no nosso coração. Então, a minha dica para hoje, para vocês, é essa. Eu espero que vocês brinquem bastante, deem boas gargalhadas e lembrem da criança que vocês foram e que mora aí dentro de vocês até hoje. Um beijo e até mais.